Sejam muito bem-vindos ao seu canal de criptomoedas. Lagarde diz que cripto não vale nada e deve ser regulamentado. Criptos declinam em meio a negociações agitadas. Tokens DEFI têm desempenho inferior. Previsão de Bitcoin. O preço deve manter 28 mil dólares para evitar o colapso total. É diferente desta vez? Analistas explicam o crash das criptomoedas deste ano. Coinbase supostamente pausa a contratação em meio à queda do mercado de criptomoedas. Cripto deve atender às mesmas normas das finanças regulares, diz G7. Goldman vê pouco impacto econômico nos Estados Unidos com preços mais baixos de criptomoedas. Lagarde diz que cripto não vale nada e deve ser regulamentada. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, diz que as criptomoedas não se baseiam em nada e devem ser regulamentadas para evitar que as pessoas especulem sobre elas com suas economias. Lagarde disse à televisão holandesa que está preocupada com as pessoas que não entendem os riscos, que perderão tudo e ficarão terrivelmente desapontadas. E é por isso que acredito que isso deve ser regulamentado. Os comentários ocorrem em meio a tempos difíceis para o mercado de criptomoedas. Com as moedas digitais Bitcoin e Ether caindo 50% em relação ao pico do ano passado, ao mesmo tempo, a classe de ativos está enfrentando um escrutínio mais rígido de reguladores preocupados com os perigos que podem representar para o sistema financeiro mais amplo. Minha avaliação muito humilde é que não vale nada, não se baseia em nada, não há ativo subjacente para atuar como âncora de segurança, disse ela. O dia que tivermos a moeda digital do Banco Central, qualquer euro digital, eu garanto. Então o Banco Central estará por trás disso e acho que é muito diferente de muitas dessas coisas, disse Lagarde. Também disse que não possui ativos de criptomoedas, porque quero praticar o que prego, mas ela os segue com muito cuidado. Como um de seus filhos investiu contra seu conselho. Ele é um homem livre, disse ela. Criptos declinam em meio a negociações agitadas. Tokens DeFi têm desempenho inferior. O Bitcoin foi negociado em um intervalo instável na semana passada. Com a volatilidade subindo, isso pode refletir a incerteza entre os traders de criptomoedas. O BTC caiu 3% nas últimas 24 horas e está praticamente estável na semana passada. Enquanto isso, várias criptomoedas alternativas tiveram desempenho inferior na sexta-feira. Por exemplo, o token Sol da Solana caiu 5% e o token AVAX da Avalanche caiu 4% nas últimas 24 horas. Finanças descentralizadas, DeFi, tiveram desempenho inferior ao Bitcoin no mês passado. Normalmente, DeFi e outras altcoins têm desempenho inferior em um mercado em baixa devido ao seu perfil de risco mais alto em relação ao Bitcoin. O índice CoinDesk DeFi caiu 33% no mês passado, em comparação com um declínio de 23% no CoinDesk Bitcoin Price Index no mesmo período. Na semana passada, no entanto, o DFX se estabilizou. Ganhos recentes em AVE ajudaram, enquanto uma queda de 17% no CRV Token prejudicou o desempenho geral do índice na semana passada. Previsão de Bitcoin. O preço deve manter 28 mil dólares para evitar o colapso total. O Bitcoin está pairando acima do suporte crítico em 28 mil dólares. Quebrar mais baixo estabeleceria a conclusão do padrão de topo da cabeça e dos ombros. A meta inicial é de 20 mil dólares, com a possibilidade razoável de atingir 12.500 no final deste ano, possivelmente em breve, se virmos outra falha de criptomoeda. Para reparar o sentimento de curto prazo, o Bitcoin deverá voltar acima de 32 mil dólares em breve. No geral, sou otimista em blockchain e procurarei acumular ativos durante o washout. Ike Tolson é um CMT registrado e especialista em análise técnica. Ele acredita que estamos nos estágios finais de um super ciclo da dívida global. É diferente desta vez? Analistas explicam o crash das criptomoedas deste ano. Os tokens mais populares de 2021, Layers 1, GameFi, tokens de meme e DeFi 2.0, caíram mais de 75% em relação aos seus máximos de todos os tempos. Enquanto o mercado se prepara para o inverno de criptomoedas, uma pergunta gira na mente dos traders: quão baixo pode ir? Aqueles que suportaram o duro inverno criptográfico do final de 2018 e início de 2019
Devem lembrar que o Bitcoin caiu 83% após sua alta de 2017, e o Ethereum caiu 94%, cerca de 11 meses após o seu antigo pico de 1.448 dólares. No momento, cerca de 6 meses após as altas históricas do Bitcoin e do Ethereum, as duas maiores criptomoedas caíram 50% e 59% respectivamente. Se este ciclo copiar o último, o Bitcoin cairia de 68.789 para 12 mil dólares, e o Ethereum cairia de 4.878 para menos de 300 dólares. Este é um território desconhecido desde o início da criptomoeda. Estamos em uma corrida de alta de uma década com taxas de juros baixas a zero, disse o analista da DeFi ao The Fighting. Estamos enfrentando taxas de inflação em alta de 40 anos. A criptomoeda precisa de mais dinheiro para crescer e é um ambiente horrível agora. Coinbase supostamente pausa contratação em meio à queda do mercado de criptomoedas. Após a queda do mercado de criptomoedas, a Coinbase disse esta semana que estava se juntando a uma série de empresas de tecnologia e desacelerando seus planos de contratação para este ano. Mais detalhes surgiram sobre os esforços da Coinbase para cortar custos que, após a informação, obteve e-mails que foram enviados aos funcionários. Diz que a empresa congelou as contratações por 2 semanas, embora honre as ofertas que já foram enviadas, e suspendeu novos projetos. Também está tentando reduzir o quanto gasta em serviços de hospedagem. Além de não contratar tantas pessoas quanto esperava este ano, a Coinbase está procurando minimizar o atrito de funcionários. De acordo com o relatório, a empresa está dando aos trabalhadores mais ações. As ações da Coinbase caíram mais de 75% nos últimos 6 meses. Diz que a Coinbase passou a alguns projetos, como uma iniciativa de banco de negócios, enquanto se concentra no aumento da receita de produtos principais, incluindo varejo e comércio institucional. Está planejando oferecer aos clientes de varejo mais criptomoedas e expandir operações fora dos Estados Unidos. Cripto deve atender às mesmas normas das finanças regulares, diz G7. Os ativos criptográficos devem ser mantidos nos mesmos padrões que o resto do sistema financeiro, disse o agrupamento de ministros das finanças das 7 maiores economias desenvolvidas do mundo. Um comunicado divulgado pelo G7 pediu regras mais duras para combater a lavagem de dinheiro e divulgar reservas após o colapso da stablecoin na semana passada. O G7 continua comprometido com altos padrões regulatórios para stablecoins globais, seguindo o princípio da mesma atividade, mesmo risco, mesma regulamentação, afirmou. A declaração confirmou relatos de que o Conselho de Estabilidade Financeira foi solicitado a acelerar o trabalho após um choque do mercado. A missiva também pediu a implementação de regra de viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira, uma cláusula controversa contra a lavagem de dinheiro que as jurisdições como a União Europeia estão atualmente legislando, e para divulgação e relatórios regulatórios mais fortes, por exemplo, no que diz respeito aos ativos de reserva que apoiam as stablecoins. Goldman vê pouco impacto econômico nos Estados Unidos com preços mais baixos de criptomoedas. Qualquer obstáculo nos gastos agregados dos Estados Unidos, devido ao recente declínio no mercado de criptomoedas, provavelmente será muito pequeno, disse o Goldman Sachs em um relatório de pesquisa na quinta-feira. Há também um escopo muito limitado para um aumento na participação da força de trabalho por causa dos declínios, diz. O banco disse que uma consideração importante é a parcela da riqueza criptográfica detida por investidores em outros países. O Goldman estima que as famílias dos Estados Unidos detêm cerca de 1/3 do valor do mercado de 1,3 trilhões do mercado global de criptomoedas. Isso significa que o recente declínio no valor do mercado em relação ao patrimônio líquido das famílias dos Estados Unidos, que ficou em 150 trilhões no quarto trimestre de 2021. As recentes quedas nos preços das criptomoedas provavelmente reduziram as participações em criptomoedas nos Estados Unidos em cerca de 300 bilhões de dólares, e essas participações agora representam apenas 0,3% do patrimônio líquido das famílias, disse a nota. Em contraste, as ações representavam cerca de 33% do patrimônio líquido das famílias no final do ano passado. E a recente queda no mercado de ações provavelmente reduziu o patrimônio líquido das famílias em cerca de 8 trilhões, acrescentou a nota. Condições financeiras mais apertadas resultarão em uma rápida desaceleração
no crescimento e nos gastos deste ano. Mas qualquer impacto incremental da recente queda nos preços das criptomoedas provavelmente será modesto, disse o relatório.